Olá, depois de 46 dias de guerra, o governo de Israel aprovou na madrugada desta quarta-feira, pela hora do Oriente Médio, um acordo com o movimento de resistência islâmica, o Hamas, para uma trégua de 4 dias e a troca de 50 crianças e mulheres sequestradas pelos terroristas por 150 palestinos presos em Israel. A trégua começa quando o primeiro refém cruzar a fronteira da faixa de Gaza com Israel, o que pode acontecer nesta quinta-feira. A trégua pode ser prorrogada por um dia para cada grupo adicional de 10 reféns libertados, o que parece uma fórmula para resgatar todos os reféns. Israel já avisou que a guerra continua depois desta trégua, mas está sob grande pressão internacional para aceitar um cessar-fogo mais prolongado. O acordo mediado pelos Estados Unidos, o Catar, que negocia pelo Hamas, e o Egito, que negocia por Israel, enfrentou a resistência de 3 ministros dos partidos Poder Judaico, liderado pelo extremista de direita Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, e sionismo religioso, chefiado pelo ministro das Finanças Bezalel Smotrich. Eles são contra o cessar-fogo porque dá uma chance ao Hamas para se reorganizar e se reagrupar. Ben-Gvir chamou o acordo de desastroso e o gabinete de guerra de idiota, citando como exemplo o atual líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, solto em 2011 na troca de prisioneiros pelo soldado Gilad Shalit, sequestrado pelo Hamas, foi trocado por 1.021 prisioneiros palestinos que estavam em Israel, mas o governo Benjamin Netanyahu está sob tremenda pressão interna para salvar os reféns. Há uma expectativa de que sejam libertados 50 a 100 reféns nesta trégua. O governo israelense fez uma lista de 300 presos palestinos que podem ser soltos, na maioria adolescentes. Os cidadãos de Israel têm 24 horas para contestar na justiça a libertação de presos palestinos. Assim, o acordo só deve ser aplicado a partir desta quinta-feira. Ele também prevê a entrada de 300 caminhões com ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza. Mais cedo, antes de ser anunciado o acordo, o exército de Israel cercou o campo de refugiados de Jabalia, bombardeado várias vezes nos últimos dias, e estimou que 20.000 palestinos estão fugindo para o sul da faixa de Gaza todo dia. Mais de 1.700.000 palestinos foram desalojados, fugiram de suas casas, a maioria foi para o sul, 60% das casas do norte foram destruídas, e a presença de tantos palestinos desalojados no sul da faixa de Gaza complica a situação da ofensiva israelense rumo ao sul do território palestino. As forças israelenses atacaram mais 250 alvos terroristas em 24 horas. O comandante das Forças de Defesa de Israel, o general Herzl Halevi, afirmou que a operação terrestre melhora as condições para resgatar os reféns. As Forças Armadas de Israel bombardearam posições da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, em reação a mais de 10 ataques com drones e foguetes disparados do sul do Líbano. 8 civis libaneses morreram, inclusive 2 jornalistas, elevando o total de jornalistas mortos na guerra até agora para pelo menos 53, 46 palestinos, 4 israelenses e 3 libaneses. O norte de Israel é uma segunda frente de combate numa guerra de baixa intensidade, em contraste com a guerra de alta intensidade na faixa de Gaza. Mais um palestino foi morto por Israel no campo de refugiados de Balata, perto de Nablus, e outros 6 em Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, que é uma terceira frente do conflito. Já são cerca de 210 palestinos mortos na Cisjordânia e 14.128 na faixa de Gaza, entre os quais 5.840 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza. Outros 33.000 palestinos foram feridos. Em Israel, mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 240 sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro,
que deflagrou a guerra. O exército de Israel diz que matou 1.500 terroristas ao defender o país do ataque. 2 dos 32 bebês prematuros que seriam removidos do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, morreram na véspera de serem evacuados. Todos estavam fora de incubadoras por falta de energia elétrica, porque Israel não estava fornecendo combustível aos hospitais. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras relatou a morte de 3 médicos durante um bombardeio ao hospital Al-Auda, no norte. A Organização Mundial da Saúde também comunicou a morte de uma funcionária. No Iraque, um bombardeio dos Estados Unidos matou vários membros das Unidades de Mobilização Popular, uma milícia apoiada pelo Irã, que foi integrada às Forças Armadas do Iraque. Eles estavam no mesmo carro atacado pelos Estados Unidos. Em um mês, houve mais de 60 ataques a bases militares onde há soldados norte-americanos no Iraque e na Síria. O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos rejeitou uma alegação de relatores das Nações Unidas de que o massacre de civis palestinos em Gaza configuraria crime de genocídio. O Fórum cita o discurso de ministros e deputados, aliás, os relatores da ONU citam o discurso de ministros e deputados israelenses que não distinguem terroristas da população civil. O Fórum dos Parentes dos Reféns argumenta que a retórica populista não pode ser usada como prova da intenção de cometer genocídio. Na Arábia Saudita, que negociava a normalização das relações com Israel, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o ditador do país, propôs um embargo global à venda de armas a Israel e afirmou que se opõe à remoção forçada de palestinos em Gaza. Isso caracterizaria a limpeza étnica, o que pode ser enquadrado como crime de genocídio, ou pelo menos crime de guerra. Em 1973, depois da Guerra do Yom Kippur, a Arábia Saudita liderou um boicote à venda de petróleo aos países que apoiavam Israel, provocando a primeira crise do petróleo. Agora, o embargo à venda de armas a Israel não deve sair do discurso, porque o principal fornecedor é os Estados Unidos, que certamente não vai aderir, mas fica no ar a advertência sobre a deterioração das relações de Israel com vizinhos árabes de quem estava se aproximando. A embaixada israelense em Washington repudiou um artigo da ministra da Inteligência de Israel, Gila Gamliel, publicado no jornal The Jerusalem Post, que propõe a transferência voluntária, entre aspas, e o reassentamento dos palestinos fora da faixa de Gaza, no que seria uma limpeza étnica. A embaixada afirmou que não é esta a política oficial do governo de Israel. O primeiro-ministro da Jordânia, Bishr al-Kassawané, rejeitou a evacuação de um hospital de campanha jordaniano instalado em Gaza e alertou que o acordo de paz assinado com Israel é um papel que está na estante pegando poeira e perdendo valor, porque Israel não respeita suas obrigações. A França defendeu um controle mais rigoroso da ajuda da União Europeia aos palestinos, porque houve uma investigação de se parte dos recursos não teriam sido usados para alimentar a máquina de guerra do Hamas. A investigação concluiu que não encontrou indícios, provas de que o Hamas tenha se beneficiado da ajuda europeia. Durante uma reunião de cúpula virtual do grupo BRICS, do qual o Brasil faz parte, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acusou Israel de genocídio e crimes de guerra. Israel retirou o embaixador de Pretória depois que Ramaphosa pediu a prisão do primeiro-ministro Netanyahu. E a China propôs a convocação de uma conferência internacional sobre a paz no Oriente Médio. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.